você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Pego minhas irmãs, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome da espiritualidade maior, em nome de Jesus Cristo, Maria Santíssima, pedimos permissão para iniciar a reunião de hoje, essa data tão especial, em homenagem a São Francisco de Assis. Possamos nos inspirar no exemplo dele de simplicidade, de humildade, para que possamos promover nossa reforma íntima, nossa melhoria, a cada dia mais. Possamos nessa noite abrir nossos corações, nossas mentes para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e pedimos os nossos mentores e protetores do Divino Espírito Santo, inspire a nossa irmã Valquíria na condução do estudo dessa noite. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, assim seja. Graças a Deus. Me dá só um minutinho de licença para me desligar a televisão, tá? E se desligar. Querido obreiro, nós rogamos sua luz. Mensageiro de bom. Desculpa aí, muito obrigada. Eu não consigo fazer nada com barulho. Então, meus irmãos, graças a Deus, Deus permitiu que a nossa reunião acontecesse, né? Apesar dos nossos comentários aí de início, mas o importante é os pensamentos dos nossos irmãos encarnados, a presença e a ajuda dos desencarnados. E temos o quê? Umas 4 ou 5 pessoas? Está muito bom, Jesus nos disse, onde houver 2 ou 3 pessoas, aí eu estarei, né? Então, com Unidos certeza... em meu nome, eu estarei presente. Então, Ele está isso presente. aí, a quantidade é bom quando se tem mais, mas também funciona também quando se tem 2 ou mais, que assim o nosso mestre nos falou, né? É encarnado, então, nada... né, Valquíria? Porque desencarnado estão aí aos montes, ó. Nada tira nossa vontade, né? Nossa obrigação, nosso desejo de
fazer as coisas, vamos continuar lutando, porque essa é a nossa missão na Terra, nossa tarefa, né? Para isso nós estamos aqui. Então, vamos continuar com o capítulo 27, e hoje estarei, com certeza, tentando colocar um pouquinho do pensamento, sentimento do nosso irmão Léo, né, que não está presente, não pôde. Aí eu estou aqui tentando fazer mais ou menos. Nós já vimos esse capítulo bastante vezes, pelo menos eu, mas é um capítulo interessante, importantíssimo, e quanto mais a gente lê, quanto mais a gente repetir, vai ser muito melhor para a gente, porque é através da prece que nos fortalece. O nome do capítulo é esse: Pedi e obtereis. E no início, que eu acho que foi eu mesma que falei alguma coisa, fala da qualidade da prece, depois fala da eficácia da prece, é o que nós vamos ver hoje. Então, para dar uma voltadazinha aqui anterior, para a gente poder se situar, a gente vai colocar isso. A primeira parte, na questão número 1, a gente falou do conceito que é orar, né? Entrar em comunhão com Deus, né? E falamos sobre aquela parte de ficarmos no nosso interior, no quarto fechado, assim, entre aspas, como diz, que é o quarto fechado do nosso sentimento, do nosso silêncio interior, né? Nosso silêncio mental, silêncio espiritual, para que a gente possa conversar com Deus. Essas coisas nós vimos na primeira parte, né? E vimos também que os nossos desejos, através da prece, nossos pedidos, são atendidos de acordo com a nossa necessidade. A vontade de Deus tem que prevalecer, que muitas vezes nós pedimos alguma coisa, mas que não é o melhor para nós. Então, ele atende dentro das nossas necessidades, a gente às vezes não entende muito, mas sempre encontramos um caminho, né? Encontramos um espírito protetor que nos ajuda para que nós possamos efetuar nossas atividades e sentir que tivemos ajuda, receber com humildade a ajuda do Pai, a ajuda dos Espíritos, para que nossos trabalhos, nossas atividades, nossas lutas na Terra se façam, caminhem, né? Agora mesmo nós tivemos um exemplo aí, nós não vamos atribuir isso aí a nós, aos nossos lindos olhos azuis, que nós voltamos à nossa reunião, tivemos condição de fazer. Não, recebemos ajuda, né? Todo o planeta, todos os irmãos estavam necessitando agora de comunicação, porque a gente sabe que todo mundo precisa agora que só se comunica assim, né? As pessoas tiveram também ajuda, tiveram também a intervenção dos espíritos, e a gente tem que considerar isso, lembrar sempre disso, que nós só caminhamos para as coisas, para o trabalho, para a vida, com a ajuda superior. Nós não somos nada sem a nossa ajuda dos nossos irmãos, né? De Jesus, de Deus, nosso Pai, dos Espíritos amigos, e até dos irmãos encarnados, também iluminados por todos, né? Então, nós vamos ver agora a eficácia da prece, porque hoje é a questão número 7, de 7 a 10, e nós começamos a semana passada, segunda-feira passada, com a 5 e a 6. Hoje nós vamos para 7 a 10. Vamos dar mais uma recordadinha. Aqui na eficácia da prece, na questão número 5, diz assim: seja o que for que pensar na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então, vem de encontro com o nome da lição, né? Pedi e obtereis. Mas nós vemos em outras lições anteriores que nós só obteremos as coisas de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a vontade do Pai. Então, isso fica subentendido aqui para nós, né? E a número 6 diz assim: a quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus a nossa necessidade, inútil se torna expor-nos. Não existe muito de nós que, quando não acha necessário fazer prece, porque acha que se Deus conhece todas as nossas necessidades, como nós já colocamos, então Ele sabe das nossas necessidades, vai nos atender. Mas aí nós voltamos àquele ensinamento do nosso Mestre Jesus, que nos ensina, além de muitos outros valores, a ser humilde, né? A humildade. Então, nós sabemos que Deus conhece as nossas necessidades, nós somos criação dele. Ele sabe muito bem a nossa necessidade. Mas com o exemplo do nosso irmão que foi colocado entre nós, para que nós evoluíssemos e aprendêssemos, nós tentamos desenvolver esse valor que se chama humildade.
Então, é levando em consideração a isso, que nós temos que entender que as nossas conquistas são devido à nossa proteção divina e aos nossos espíritos protetores, os nossos amigos desencarnados. Pessoal, né? só um minutinho. É só o meu que está cortado. Eu não estou conseguindo ouvir direito e sumiu todas as imagens. O meu E é WhatsApp parecido? fora o dia todo hoje. Só respondendo aí, Aparecida, teve uma falha mundial, né, no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Então, agora, há uns 15 Não estou minutos ouvindo ninguém atrás, mais. há uns 15 minutos atrás que começou a voltar, né? Você tem que colocar e tirar de modo avião, se você estiver me ouvindo, né? E aí você consegue restartar a rede aí. Ah, tá. Ouvi sim. Obrigada, Alexandre. Eu vou fazer isso. Muito obrigada. É isso, né? Então, gente, nós demos uma... Voltamos atrás um pouquinho, como dizia meu professor de história, só para poder a gente engrenar, né? Recapitular um pouquinho. Então, a número 7 diz assim, desta máxima, a máxima que seria, no caso, mais ou menos a questão anterior, né? Que possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Então, ele explica nessa número 6, né? Kardec nos explica, através dos espíritos, que tudo é feito pela vontade de Deus, como nós colocamos agora há pouco, né? Então, a número 7 é isso aí. Desta máxima, concedido, vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de inutilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como cirurgião. Deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, Deus, como nosso Pai maior, ele deixa que nós passemos o que precisamos passar, porque é para o nosso bem, para a nossa evolução. E muitas vezes a gente pede, nas nossas orações, algo que nós não podemos deixar de passar. A gente pede para livrar nossas provações, mas elas são para nós, para a nossa evolução. E o nosso Pai maior sabe perfeitamente disso, então, por isso, não nos atende. Então, a gente sente, a gente fica, né, às vezes contrariado, tem pessoas que até ficam revoltadas, porque não são atendidos nos seus pedidos, não são atendidos porque são coisas que precisamos passar. Temos necessidade de passar, e eles não. Oi, querida. A gente deve pedir a Deus força para a gente poder passar pelo problema. Se é nosso, não é? É nosso, É nosso, a gente não pode botar na porta do vizinho. Então, a gente pedir a Deus força, coragem, esperança, paciência, para a gente poder passar por aquele período de provas, né? Que a gente é nosso, a gente tem que passar. Agora, não vou pedir a Deus para tirar, porque é nosso. Se a gente não vai passar ele hoje, amanhã nós vamos ter que pegar de novo. Então, vamos passar hoje de uma vez. Não é verdade? Pedir a Deus a força para a gente poder vencer. Desculpa, Valquíria. Não, minha filha, é bom sempre fortalecer mais aqui. Aí diz assim, continuando a ler, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é isso que você falou aí, é a coragem, a paciência, a resignação, porque o que nós precisamos é saber passar. A prece só tem eficácia, só vai servir, só vai valer para nós, se nós tivermos seguirmos essas linhas divinas, né? O ensinamento divino, que é a nossa confiança em Deus, a nossa coragem, a nossa paciência, principalmente a nossa resignação. Aceitar quando não formos atendidos, porque com certeza não era para ser, era nossa, como você falou, era uma das nossas provas,
das nossas missão aqui na Terra, e nós temos que passar, ninguém vai passar para nós. E não adianta a gente pedir para tirar, como que não vai sair, porque eles sabem que não é bom, não dá. E outra, que nós teremos que ressarcir de alguma forma em outra encarnação. Então, é melhor que seja o mais rápido, o mais que a gente possa, né? Adiantar as nossas Aproveitar coisas. o tempo agora, né? Hoje. Para a Aproveitar gente o tempo, caminhar né? para frente. E caminhar para frente. Não deixar para a próxima. Não deixar para a deixa para próxima. amanhã, pode fazer hoje. Com certeza que vai fazer agora, não podemos deixar para depois, né? Tem gente que fica revoltado quando não consegue as coisas que pede. Ah, tem gente que perde tempo, né? Perdendo tempo na vida. Às vezes a gente encontra até pessoas que falam assim, não fica pedindo muito a Deus, porque Ele sempre atende aos nossos pedidos. Quem sabe um dia Ele pode atender e aquilo não era, de tanto que você insiste, Ele acaba atendendo. E não era para você passar, você precisava daquilo. Então, vamos pedir, mas vamos pedir dizendo assim, que seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é que prevalece, a nossa é a nossa obrigação cumprir, né? Também Ele concederá os meios de tirar por si mesmo as dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando dessa forma o mérito da ação. Então, o que é que Deus nos dá? Nós pedimos isso a Ele, a coragem, a paciência, a resignação. E Ele nos mostra o caminho, nos mostra os meios, nos mostra a solução. Porque nós temos que trabalhar para conseguir o que nós pedimos. Nós pedimos, mas vamos receber através do nosso trabalho, das nossas atitudes, não vai cair do céu para nós. Então, o que Deus faz? Ele nos mostra, e os espíritos amigos, e esse caminho que a gente tem, essa conexão, né, que se faz com os espíritos para Deus, até a gente ser atendido. Ele só vai nos atender depois que você aceitar o que ele determinar. E você tem que se resignar, porque aqui diz resignação, é justamente aceitar. Quantas vezes a gente passa cada coisa na vida e a gente não pode ter revolta, a gente não pode ir contra a vontade de Deus. A gente tem que pedir sempre muita força, por isso a prece é muito eficaz, por a gente questionar tanto aqui, isso não significa que nós não reconheçamos a eficácia da prece. É a prece que é o caminho para nossas tristezas, até para nossas alegrias. Também agradecemos, temos que agradecer sempre a Deus, temos que, como é que se diz, louvar o nosso Pai, através das nossas ações, através das nossas palavras, através do cuidado que nós temos um com os nosso outros. Pensamento, né? Cuidar do nosso pensamento, cuidar do nosso planeta. Isso tudo é uma maneira de louvar a Deus. Aí vamos pedir, sim, vamos pedir e vamos resignar se não recebemos. Porque não recebemos, porque não era a hora de receber. Mesmo assim, já vamos para a terceira etapa, que é agradecer sempre, continuar agradecendo, mesmo na dor. Porque a gente, mesmo na dor que nós temos que agradecer. Eu posso falar? Eu não estou te atrapalhando, mas deixa eu falar. Foi anteontem que eu caí, aí eu estava no chão, aí... Ah, meu Deus, não me deixa machucar, não, eu preciso cuidar da Janine. De repente, minha filha, eu levantei do chão e saí andando. A gente, eu nunca peço para mim, entendeu? Só peço para os outros, mas naquela hora eu tive que pedir para mim. Meu Deus, não me deixa machucar, não, que eu tenho que cuidar do Janine. Aqui diz isso na questão número 8. A prece é na hora do aperto, a gente tem onde se apegar, não é? A prece é a coisa melhor que a gente tem e a gente não sabe aproveitar dessa força divina, né? Que é a prece, que ajuda a gente em todo sentido da vida. Dá força para você, dá coragem, abre os caminhos, mostra meios para você resolver os problemas na hora ali, porque eu já tenho isso de testemunho todos os dias. O meu marido aqui, na hora do aperto, que eu não estou sabendo como eu vou fazer, eu peço a Deus, mas Deus dá na mesma hora, assim, aquela intuição para a gente fazer, que eu não faça isso, que esse é o certo. Então, isso é a força que a prece tem. A gente se a gente usasse mais, a gente teria menos problemas na vida, não é?
Deus disse para a gente, faça que eu te ajudarei, né? Que o céu te ajudará. Você Nós tem que fazer a sua parte, tem que pedir. Eu vou receber ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte. Aqui na Tem. questão número 8, fala sobre isso, que muitas vezes você está desanimado por uma razão qualquer, cada um dentro das suas, né? Das suas lógicas, e você faz uma prece, pede a Deus que te ajude para que você tenha um dia melhor, né? E possa fazer as suas atividades. Quando você se sente melhor e levanta, mesmo desanimado, você pede a Deus, levanta e caminha para fazer as suas atividades. Depois você tem que agradecer a Deus, saber que foi a vontade de Deus, dos espíritos amigos, que te levantou, que te alavancou. Todos os dias eu peço para me levantar. Você pudesse fazer as suas questões. E não foi mérito seu, foi a sua ajuda, o seu trabalho. Ajuda Deus, e o céu te ajudando, né? Para que você pudesse fazer. Aí diz assim aqui nesse pedacinho aqui, quer ver? Ele assiste os bons espíritos, deixando dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com a máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. As pessoas querem que as coisas se resolvam sem o seu esforço próprio. Que sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Isso Deus não vai conceder para nós. Não consegue, de jeito nenhum. Isso aí não tem como. Nos deu esses valores todos para que nós pudéssemos realmente usá-los. Não é só para ficar guardado lá na nossa consciência, onde ele está. Você tem que abrir seu coração, abrir sua mente para você receber a ajuda do alto. Se você tiver trancado tudo com coisas negativas, você vai ficar preso a essas coisas. Você tem que abrir a sua mente, abrir o seu coração e pedir a Deus com convicção, com força, com coragem, com certeza de que Deus está ali presente e vai te ajudar. Verdade. Aí vem a número 8 que diz assim, tomemos um exemplo, é o que você falou aí, Maria. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as suas forças, todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longo um regato. Então, ele pede a Deus, consegue com todas as suas forças reunir aquelas últimas forças que ele tem e seguir o caminho que alguém orienta para ele. Ele não sabia o caminho, estava perdido. Mas ele pede... Abrindo a mente, a gente tem a inspiração, né? O homem orgulhoso, que é o que nós somos, o homem egoísta, que ainda somos tanto, ele pensa que o mérito foi dele. Poxa, ainda bem que eu descobri aquele caminho, né? Ainda bem que eu achei aquele caminho. Ele nunca leva em conta que aquilo foi um espírito que orientou, que o ajudou. É como a gente, às vezes, quando a gente, de manhã, pelo menos comigo acontece, a gente, às vezes, tem dia que não está muito bem, acorda, ainda está uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, e a hora passa, a gente ainda está lá enrolando. O que a gente faz? Ali mesmo na nossa cama, eu faço. Faça uma prece, pede a Deus que te ajude para você vencer aquele dia, pede força e coragem aos espíritos para você poder reagir àquele cansaço, aquele desânimo. Daqui a 10, 15 minutos, você pula da cama. Você faz as forças. As forças você faz assim como um milagre, né? Um milagre de Deus. Reúne as suas forças e passa um dia, às vezes, maravilhoso, que você podia estar pensando. É verdade. Seria um dia que não seria muito bom, e, no entanto, você reage e passa um dia maravilhoso. Está reagindo e recebeu, porque você trabalhou, não esperou
que caísse do céu para você. Você se esforçou com o seu físico, seu corpo físico, e Você com a tem que fazer a sua oração parte, a né? Deus. Aí Faça a você sua parte que eu te ajudarei. isso, Você faça tem que fazer a sua parte, né? Buscar, chamar, é, e pedir socorro. Aí, na hora, você já é atendido. é verdade. Aí vem o restinho que diz assim, quer ver? Ao divisá-lo, ganha coragem. É o nosso caso, né? Se tem fé, exclamará. Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará. Que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente, não existe o acaso. Né? Ele foi orientado pelos espíritos, só ele não quis ver. Ele, um A homem gente que pede, né? a gente pede. Eles atendem. Olha só quanto o homem diz: quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Né? Acha que o mérito foi todo dele. Mas dirão, porque o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho, que encontrará do que necessita. Outras pessoas pensam isso, né? Por que não lhe mostrou para o guiar e sustentar o seu desfalecimento? O que Deus fez? Deixou aquela oportunidade para esse irmão, para que ele se erguesse, se levantasse moralmente, fisicamente, e ajudou para isso, né? Então, ele ainda pergunta, mas por que não? Se fosse outra pessoa, né? Ou outro deve ter perguntado a ele. Se Deus sabia que ele ia encontrar aquele caminho, por que não mostrou logo? Por quê? Porque Deus dá a nós um tempo para que nós possamos trabalhar esse nosso interior, trabalhar esses nossos valores, usar do nosso livre-arbítrio, da nossa fé em Deus e continuar a nossa caminhada. Por isso, ele não mostra as coisas para nós na mesma hora. Ele espera que nós nos esforcemos. Né? Porque não lhe mostrou Nós para vamos guiar. buscar, tem que buscar. Vamos Correr ter que atrás. Dessa maneira, tê-lo convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza. Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venha levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforço, se ergue sozinha. Porque quando você não vê para te ajudar, você... É verdade. Não tem ninguém aqui, o anjo não veio, então eu vou seguir. Né? Eu tenho que me virar. Tem que me virar. Tem um parágrafozinho aqui esse último, essa questão, que fala bem sobre isso. Ó. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria Tobias. Tobias precisou caminhar para um lugar muito distante, que ele precisava ajudar na cura do pai. Então, veio um anjo chamado Rafael e que o ajudou a chegar até o pai e deu a ele a intuição do remédio que ele iria usar. Mas só que Deus não mostrou a ele esse anjo logo no começo, não mostrou a ele logo esse remédio, deixou que ele caminhasse até lá, que ele se esforçasse e que chegasse, que intuiu para que ele fizesse essa caminhada e encontrasse esse remédio, mas não deu, não botou o anjo na frente dele com tudo para ele fazer. E uma companheira também que ele deveria desposar, também ele salvou também através da intuição do anjo Rafael, que o mostrou, mas não se pôs na frente dele, só falou na volta. Quando ele voltou à cidade de origem, com o pai curado, foi que o anjo se apresentou a ele e mostrou, e Deus permitiu que ele dissesse que foi ele que ajudou, foi ele que intuiu. Fiando no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Só quando ele regressou com o pai curado, que o anjo se
se mostrou a ele e colocou a ajuda que ele precisou. Porque se ele soubesse que tinha um anjo que ia ajudá-lo, então você faz anjo, que eu vou ficar esperando, né? Mas não, É isso mesmo. Deus deu a ele a força, a coragem, isso que nós vimos aqui atrás, isso aí que você falou, para que ele se levantasse e fosse aonde estava o pai, que era uma distância muito grande, e intuiu para que usasse o remédio para curar a cegueira. Então, assim ele conseguiu. É a mesma coisa da gente. A gente tem intuição para nossas coisas e a gente levanta e faz, porque Deus determina, a gente age com força e com coragem e com fé que vai dar certo. Quando a gente dorme, que a gente recebe a ajuda do mundo espiritual, a gente levanta disposta e toma atitude, que às vezes a gente estava sem coragem, 2, 3 dias para resolver. Por quê? Porque nós recebemos a ajuda daquele Espírito que nos incentivou. O lugar que nós chegamos, aonde nós aprendemos e ouvimos as coisas, né, que nos ajudaram. Então, nós levantamos e tomamos aquela atitude, porque tivemos essa ajuda, esse auxílio. Mas como nós somos materialistas ainda, muitos de nós, não vemos na nossa frente um espírito, nenhum anjo nos ajudando, a gente acha que foi nós, o mérito foi nosso. Porque nós somos orgulhosos, somos egoístas e achamos que tudo é nosso, tudo é nós que nos demos a nossa força sozinha, né? Tem uma música até do padre Fábio de Mello, que ele diz assim, né? Tudo é do Pai, né? Tudo é do Pai, é o nome da música, né? Toda honra e toda glória, não tem uma coisa assim? É dele a vitória. Então, você tem tudo que você faz, mas a vitória é do Pai, a honra e a glória é dele. Nós somos um instrumento para aquilo, certo? Acontecer aquele trabalho. E a misericórdia do Pai é tão grande que essa honra e essa glória ele ainda passa para a nossa evolução. Não é isso? Que isso esqueceu de colocar na música. Nós recebemos essa honra e essa glória, quer dizer, ele faz por nós, de graça para a nossa melhora, para a nossa evolução. É como pai e mãe, como médico, que é um sacerdócio que nos cura por curar, quando é um médico, né? Um médico mesmo. E o nosso Pai da Terra, também, que às vezes nos dá um remédio amargo para nossa melhora, para nossa cura. E às vezes, ou então renuncia a alguma coisa, nosso benefício, e a troco do nada, não recebe nada com isso, pelo amor puro e sincero. É um amor também, como o amor de Jesus, né? De Deus por nós. Faz por nós pela sua misericórdia. Aí, nós vamos agora para a ação da prece, a transmissão do pensamento. Nós sabemos que quando Kardec fez a codificação da doutrina, ele colocou para nós uma verdade muito grande, né? Leis, coisas que a gente se baseia para poder viver melhor, né? Tem um conceito muito importante que diz assim, ação e reação, né? Causa e efeito. Tudo que você faz tem uma ação, tem uma reação. Toda a sua ação tem uma reação. Então, se a tua ação é da prece, você vai ter a reação do atendimento. Você vai ser acolhido. Você vai ser, como é que se diz? Acolhido, né? Acolhido por Deus. Deus, você vai resolver o seu problema, você vai ter um atendimento, porque você tem uma ação que se chama prece. Então, atendimento espiritual. Tudo que você isso, em reação positiva, faça uma prece, como diz a música, sentida, né? Com toda a sua força, com todo o seu amor, que essa transmissão desse pensamento vai ser levado através de rede magnética, né? Aos espíritos de luz, os espíritos vão levando até chegar ao nosso Pai e a gente conseguir a solução dos nossos problemas ou a solução relativa de acordo com a nossa necessidade, né? Então, antes da a gente ler a número 9 e a número 10, eu quero fazer uma colocaçãozinha aqui, que eu encontrei, achei muito, muito oportuna para o momento. Diz assim, a oração difícil. Tem oração difícil para nós? Muitas vezes a gente vai orar e a gente fica, meu Deus, estou tão nervosa, estou tão cheia de problema, não estou conseguindo nem fazer uma oração. Não tem às vezes assim? É isso mesmo. Aí, meu Pai... Pede os outros para orar para a gente. Só em você pensar no Pai, você conversar isso com ele, você já está orando, mas você quer uma oração, né? Conversar mais com o Pai. Você quer conversar mais com o Pai, então ela se torna difícil. Aí, eu vou ler aqui uma oração difícil e quero
se vai ter alguém que vai se identificar e saber quem foi que fez essa oração. A oração diz assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e o seguiram também os discípulos. Quando chegou ao local, disse: orai para que não caias em tentação, disse aos discípulos. E ele, afastando-se deles, cerca de um tiro de pedra, quer dizer, né, jogar uma pedra assim, à distância, e pondo de joelho, ora, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, a minha vontade a ser feita, mas a tua. Olha só essa frase. Quem foi que está fazendo essa oração? Nós já sabemos quem foi, né? Jesus do Monte das Oliveiras. Ele, olha a humildade de Jesus, que não seja feita a vontade dele, que fosse a do Pai. Ele sabia que o Calvário estava esperando. Mesmo assim, ele pediu ao Pai ajuda, mas que fosse feita a vontade do Pai, e não a dele. Ele sabia o que seria que ele ia passar, ele sabia o que estava esperando por ele. Mesmo assim, ele deixou a critério do Pai, a vontade do Pai, não a dele. Olha a humildade, é isso que nós temos que aprender, né? E apareceu-lhe um anjo do céu para o confortar. Entrando em agonia, orava mais intensamente e cobriu-se com o suor, como gotas de sangue que caíam na terra. Erguendo-se da oração, veio ter com os discípulos e encontrou sonolentos por causa da melancolia e disse-lhe: por que dormes? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Viu? Mesmo assim, ele ainda chamou os discípulos, mandou que levantasse e mandou que orasse, e mandou e aceitou a vontade do Pai, que foi feita e não a dele. Eu vi esses dias, ouvi um palestrante falar, fazer uma colocação, não sei se eu li ou se eu ouvi, que quando Jesus estava nos últimos momentos de agonia, né, na cruz, que ele recebeu anjos, que não eram outra coisa senão o espírito de luz, né? Fala em anjo, acho que era leitura católica, se não me engano. Então, fala muito sim, mas sabe que nós sabemos que são os anjos de guarda, os espíritos iluminados, né? Os espíritos bons. E que lhe ajudaram, e que como é que se diz, que aliviaram o seu sofrimento, a sua dor física. Porque ele foi encarnado, ele foi como nós. Mas ele não sentiu aquela dor física, porque ele tinha a ajuda dos espíritos superiores, ele vivia em contato com o Pai, em contato com os espíritos. Então, ele foi acalentado, ele foi ajudado nessa hora, porque não sentia dores físicas. E um outro anjo, sozinho, fora do grupo que eu estava ajudando, veio ao seu encontro muito rapidamente, porque ele chamou, através do seu pensamento, através da sua vibração, aquele espírito junto dele. E quando o espírito chegou, ele falou alguma coisa para o espírito muito baixo, porque ele já estava sem força. Sabe o que ele estava falando? Que o espírito fosse socorrer Judas, que no momento estava sentindo a dor do arrependimento do que fez por ele, e mesmo sem ter sido, né, uma coisa por maldade, a gente sabe que foi uma situação difícil, mas estava sofrendo por aquilo. Então, mesmo na hora da sua dor maior, arrependimento, né? Na hora do arrependimento. Ele pediu pelo irmão que estava em agonia espiritual, agonia íntima, De arrependimento, né? porque é muito maior a dor íntima do que a dor física. A dor física, ele teve o alívio dos espíritos de luz. Nós temos o alívio dos espíritos também, e mais ainda dos remédios da terra. Então, a gente alivia. Mas o que está dentro de nós, aquela dor que nós causamos a outro, essa só passa com oportunidades e mais oportunidades. Não é fácil. Essa é difícil. O remorso é uma das coisas mais difíceis de você. Eu acho que deve ser. Então, é por isso que diz que essa oração é difícil. A oração que nós precisamos fazer para que Deus nos ajude, para que nós possamos tirar de dentro de nós essas nossas dificuldades que são tão grandes, esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, esse nosso desejo de ter sempre mais, de não pensar no próprio, essas coisas todas que nós sabemos que não é boa. Isso que é a oração difícil. É essa que nós temos que pedir a Deus para que Ele nos ajude, que seja feita a vontade dEle, mas o máximo que puder nos ajudar,
que tiver no nosso alcance, e se ele vê Limpar o nosso coração dessas maldades, dessas o coisas que o Pai ruins que ainda maior sentir que nós envolve a estamos gente, né? trabalhando, isso, que nós estamos nos esforçando para melhorar, ele vai nos ajudar a tirar de nós, da nossa consciência, esses valores que ele colocou, essa misericórdia, esse amor. Então, continua assim a leitura. Oração emanada de um coração em profunda angústia, momento de dor infinita diante da expectativa dos sofrimentos que virão. Jesus estava mergulhado numa tristeza inaudita. Todo o seu ser vibrava ante o momento da tortura física e psíquica que haveria de passar, quer dizer, ele sabia, né? Joelhos em terra, face contristada, o mestre implora ao Pai, se ele quiser, que evite o suplício, mas esclarece, seja feita a tua vontade. E ela se fez, a vontade do Pai. Espíritas existe que negam ter evento como acontecido, que negam esse evento como acontecido, pois o mestre, como o espírito de maior expressão, já esteve na Terra, possuía uma consciência espiritual perene, que seria incompatível com qualquer denotação de fraqueza. Na verdade, os postulados espíritas não ratificam que um espírito puro, quando encarnado em alguma missão, esteja acima de qualquer influência do corpo físico, como se ele não existisse, porque é uma obra divina. O corpo físico é a lei divina em nós, e nada pode ir contra a lei do Pai, a lei divina. Então, se estivermos na Terra encarnado, a lei divina se faz em nós, sejamos nós quem formos. Só que ele, com o magnetismo, com a fé, com tudo que nós sabemos, conseguiu aliviar essa dor física. Mas ela existe em qualquer um de nós, porque senão seria contra a vontade de Deus as coisas que são feitas para isso, né? Então, nessa última questão aqui, número 10, que eu fiquei de ler depois, o que eu quero colocar sobre isso, depois eu leio, é que o Espiritismo, ele veio para nos tornar essa situação que nós vivemos no planeta compreensível. Ele veio para nos dar essa segurança, essa tranquilidade, para que nós pudéssemos procurar a saída dentro de nós mesmos e com a nossa fé, através das nossas orações, mas principalmente dentro de nós, veio nos mostrar que a nossa fé, ela tem que ser uma fé raciocinada, ela não pode ser uma fé cega, que você vai batendo cabeça, fazendo o que você bem entende, falando o que você bem entende, porque não é assim. O Espiritismo veio nos dar esse reforço, esse refúgio, esse sossego, essa experiência de estar com Deus. Mesmo você estando na Terra encarnada, nós sabemos que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, na hora da nossa prece, na hora que nós não entremos no nosso quarto, né? No nosso íntimo, no quarto do nosso íntimo, né? Da nossa alma, do nosso sentimento, e vamos conversar com Deus, nós vamos falar como se estivesse falando com o nosso Pai. Sentamos no lugar e falamos com o nosso Pai. Nosso Pai, que a gente senta na beira de uma cama ou de uma mesa e conversa com o nosso Pai. Tudo que nós precisamos, nosso Pai na Terra. Vamos sentir em Deus esse nosso Pai amigo, também mais compreensivo até do que o nosso Pai da Terra, que nos perdoa, que nos ajuda, que nos esclarece as coisas e que nos tem essa misericórdia tão grande que, por mais que você esteja errado, por mais que você seja uma pessoa que não teve boa conduta, ele não te exclui da sua misericórdia, do seu amor. Essa questão número 10, ela vem dizer mais ou menos isso para a gente, ela vem mostrar para nós que o Espiritismo veio para essa saída para nós, essa dor que o mundo já não sabia mais como, não sabia mais a quem pedir, não sabia o que fazer mais de tanto sofrimento, de tanta coisa que passava em perturbação, e o Espiritismo veio com essa revelação de Jesus para que nós encontrássemos esse socorro, né? Esse aconchego, como é que se diz? Esse carinho, né? Essa paz que a gente encontra quando a gente lê uma página espírita, quando a gente faz uma prece, quando a gente está em contato coração, né? Sentimentos de verdade, né? Isso aí o Espiritismo veio para trazer para nós a solução, que já estava sem problema. Nós vemos agora, nós estamos com a Terra e com o planeta inteiro em problema sério, mas nós estamos encontrando no Espiritismo a solução. O cristianismo já estava de tal maneira deturpado
que os cristãos já não sentiam mais conforto, né, nas suas orações, nas suas homenagens aos deuses materiais, né? Eles não tinham mais conforto. Então, o Espiritismo veio para confortar as criaturas, para amenizar o nosso sofrimento e para deixar em nós a nossa paz. Mesmo a gente em problemas materiais que nós temos no momento, a gente pode ficar em paz com Jesus, com Deus, com os espíritos, com o nosso Com a sentimento. gente mesmo, né, Valquíria? Primeiramente, não tem que estar em paz com a gente. Nós Aceitando as coisas, né? através dos ensinamentos da doutrina espírita, que nós Do entendemos Evangelho. por que nós estamos aqui, né? Por que nós estamos achando-se em sofrimento, entre aspas, que razões existe isso, por que determinadas pessoas têm situações diferentes uma das outras, por que aparecem líderes sociais, líderes políticos, que não atendem às necessidades do povo, e não adianta que não consegue fazer, a gente não consegue entender, mas o Espiritismo ele veio como aquele bálsamo, é como um barco, uma tábua de salvação, dentro do oceano que nós cristãos estávamos perdidos. Então, veio trazer para nós o cristianismo redivivo, né? Trouxe para dentro de nós, reviveu o cristianismo, através das verdades da doutrina. Então, é que nós possamos aproveitar isso aí. Desperta, né? Desperta em nós essa vontade de melhorar, de buscar um meio de aliviar os nossos sofrimentos, as nossas dores, através da prece, através dos espíritos amigos, né? Que nos ajuda a vencer um dia de cada vez. Então, eu queria pedir uma pessoa para ler para mim essa número 10, que ela é meio grandinha aí. É isso que eu queria encerrar com ela. Quem quer ler? Posso Então, ler, lê. Tá bom, minha filha. 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, a corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Viu? Então, a prece, ela, se a gente tiver ação, a reação que é a eficácia, né? Jamais deixa de ser atendida, dentro das nossas necessidades, mas jamais deixa de ser atendida. Muito bonito, né? Eu acho assim... Dentro da vontade de Deus, né? Não é? Esse capítulo ele vai inteirinho sobre a prece, e é o que nós precisamos muito. Aí, depois, se alguém quiser falar alguma coisa, que não dá tempo,
eu queria aconselhar não, conversar com vocês a respeito dessa questão número 24 do livro que nós estamos estudando, Os Mensageiros, que a gente encontra essa lição 23, que é dos pesadelos, são espíritos necessitados de ajuda, espíritos que estão ainda dormindo porque não têm condição de acordar. Então, para a gente entender a questão 24, por isso que eu estou falando na 23, que vem assim, a prece de Ismalha. Então, eu vou ler a prece de Ismalha, mas se alguém quiser entender melhor o porquê que ela está fazendo essa prece, leia também o item 23, porque também, o capítulo 23, porque é aí que você vai entender a razão da prece. Então, ela diz assim, Senhor, começou Ismalha comovidamente, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar a vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios, quer dizer, aceitando, né? Conosco, Pai. Reúnem-se os irmãos que ainda dormem anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-vos, Senhor, se é de vossos desígnios, sábios e misericordiosos. Despertai-vos do sono doloroso e infeliz. Acordai para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho de vosso amor infinito sobre o nosso modesto ponto disposto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Isso, a nossa irmã Ismalha, na prece aos desencarnados, sofredores, que ainda em sono, para se recuperarem, em sono turbulento, ela faz. Então, se alguém quiser depois ler, reler, né, porque nós já estudamos, é uma boa. E alguém, se quiser falar mais alguma coisa, se é que eu deixei, fica à vontade. Eu que fiquei te interferindo aí. Mas é bom, Mari, que se puder Na sua conversa. desligar meu botão, meu plug, eu não desligo, não. Eu gosto quando desliga. Eu não desligo, não. Mas esse assunto é muito importante, Muito importante. né, Valquíria? Esse assunto da prece é muito importante. Importante, A prece, você pode fazer a prece em qualquer lugar, em qualquer setor, onde você estiver, você eleva o seu pensamento e fala com Deus na hora das necessidades, não é? Seja na rua, seja onde for, você, o que vale é o que está no seu coração, aquilo que você está sentindo. É que a prece vai direto, né? Então, ela fica assim. Ela fica por aqui mesmo, ela tem que ser movimentada, né? Através dos fluidos que aquela menina falou aí. Esses fluidos é que estão condensados assim, vão sendo espalhados para onde for, levados as nossas vibrações, não é isso? Até chegar a Deus, Deus vai botando no lugar onde há necessidade deles, né? Esses fluidos nossos, esses fluidos magnéticos, ainda que nós ainda temos aqui, né? Da Terra, né? Nossa matéria ainda. Tem muitos que precisam ainda desses fluidos materiais, né? Porque os espíritos, às vezes, ainda muito ligados à Terra, então eles precisam realmente das nossas vibrações, do nosso sentimento, né? De amor, de carinho, para que eles possam encontrar realmente o caminho onde eles vão se tratar, vão melhorar, vão procurar um meio de caminhar espiritualmente, né? Principalmente desencarnados. Encarnados estão precisando mais do que os desencarnados. Infelizmente, nós precisamos, né? Nós estamos precisando muito. Orar mais, agradecer mais, pedir menos e agradecer mais. Sim. Meus irmãos queridos, era isso que eu tinha para colocar. Se alguém quiser falar alguma coisa, senão Valéria decide aí, tá, Valéria?
Valquíria? Valéria, você decide, Valéria. Está parecendo um programa da Globo que existia. Você decide. Eu não decido nada, não, criaturinhas. Não bota mais responsabilidade aqui, Ô, não. Valéria, quem decide é aquele lá de cima, ó. Exatamente. Mas é porque nós somos pessoas que estão aí procurando Alessandra quer falar. gastar essas energias boas para a gente poder se envolver espiritualmente um com o outro, né? Cair nessas energias maravilhosas que nos aquece a alma, o coração, o pensamento e que nos ajuda a vencer um dia de cada vez. Com Isso aí, certeza. Alessandra, você queria Alessandra, fala, meu bem. Então, queria lembrar, né, a primeira vez que eu ouvi isso foi Valquíria também que falou em outro estudo que ela fez sobre a prece também, né, que a gente nunca deve esquecer de fazer a prece por aqueles também que nos causam sofrimento, né? E aí, essa semana, na verdade, acho que uns 20 dias para cá, né, com o acidente da mãezinha lá do Lar de Maria, né, ela já está em casa, né, graças a Deus, recuperando em casa. Mas aconteceu uma coisa nesses 10 dias que foi o seguinte, eu comecei a ajudar a mãe para poder, né, quem causou o acidente, uma menina de moto que atropelou ela, né? Em todo momento eu falava com ela assim, mas você tem que pegar o nome dela, a gente tem que... Mas como que não fez, não deu parte à polícia, né? E a mãe, né, a dona Marli, ela mas eu tenho conversado com ela, e a forma como ela falava da menina era de uma forma muito tranquila, assim, sabe? Sem nenhum rancor da menina que atropelou ela, nem nada. E naquele momento eu tive um start, assim, e lembrei que Valquíria falava, né, para a gente poder fazer a prece por aqueles que nos provocam a dor, né, os algozes e tal. E nas minhas preces pela Lavínia, eu comecei, mesmo sem saber o nome da menina, né, mas eu comecei a mentalizar ela e pedir por ela também, imaginar o sofrimento dela, se acontecesse alguma coisa com a Lavínia, né? Pior, se ela viesse a desencarnar, que sofrimento daquela menina também que ela deveria ter. E aí, assim, né, as coisas começaram a fluir, né? E agora, graças a Deus, a Lavínia está em casa, né? Se recuperando em casa. Então, como que isso é importante também, né? A gente fazer a prece por aqueles também que nos provocam a dor. Está sofrendo, as pessoas que desencarnam, quem fica sofrendo tanto quanto o outro, né? Então, a prece é dos dois lados, está todo mundo precisando, todo mundo sofrendo. Não é porque o outro fez que ele está se gloriando, não está, ele já está sofrendo, não precisava nem lei dos homens, porque o sofrimento interno já punha a pessoa, né? Não precisava prender ninguém porque fez e aconteceu. Ele vai ser punido na sua consciência, no seu interior. Não precisava essa lei da terra que prende, né? E não só prisão perpétua, lei da morte, né? Como é que a gente fala? A lei de matar os outros, que eu esqueço como é que fala. Né? Meus irmãos, aproveitar que o quórum agora no final está maior, né? Para lembrar e convidar a todos, né, para participar amanhã da nossa reunião de diretoria, que é uma reunião muito importante, onde a gente vai decidir o próximo triênio, né, de quem que vai dirigir a nossa casa no próximo triênio, né, de 2022 até 2025. Então, convido a todos aí, quem quiser também participar da direção da casa, de alguma forma, contribuir, no sentido de nos ajudar, né, lá na direção do divino, até se candidatar mesmo, né, à presidência da casa, está aberto, né? A gente está lá para poder, eu acho que é importante que haja, né, esse revezamento, né, essa troca de sempre de pessoas que querem contribuir para a casa, né, com a sua experiência, com a sua boa vontade, com o seu trabalho. Então, amanhã às 19 horas, a gente vai ter essa reunião, vai ser uma assembleia, né, que é a primeira assembleia de um processo, né, dessa nova gestão até chegar na eleição, né? Então, são umas 2 ou 3 reuniões que a gente faz daqui para o final do ano para a gente ter isso aí de acordo com o nosso estatuto, tá bom? Então, amanhã, às 19 horas, né, eu vou até pedir aí, depois de conversar com a Valéria, para a gente mandar o aviso, né, o link para essa reunião amanhã por volta de 15 para as 7 da noite. É só esse recado aí, esse convite, tá? Tá Valéria, bom, está contigo aí. Obrigada. Já acabei de eleger o Alexandre e a Alessandra como nossos novos presidentes.
né? Eu também pensei nisso. Já Tá está votando. eleito. Eu Já continuo está contribuindo eleito. sem nada oficial, sabe? Eu tenho a tendência a fugir de títulos, chega até um ponto, aí daí eu chego, passou. Já está eleito, reeleito. Então, meus Foi amores, olha, só tenho a agradecer a presença de todos, agradecer a Valquíria, nossa salvadora da pátria, né, que ela sempre está aí nos ajudando, a Alexandra, Alessandra, Dona Maria, que eu gostei de ver a Dona Maria hoje participando intensamente, assim que eu Hoje eu gosto não de dormi, ver. né? É, Valéria, hoje eu não dormi, não, Valéria. Maria sempre foi animada, assim, sempre Eu sempre ajudou estou muito. dormindo, minha filha, mas hoje não. Pois Hoje é, então hoje os mentores te acordaram, falaram assim, nada de dormir, você tem que participar, ai, ai, ai. Rosemary, depois manda notícia do seu pai, Aparecida, sei que está bem. Lúcia, querida, continua escondida. Paulo André, vamos pedir. Alessandra, você faz a nossa prece final hoje, querida? E aí eu já vou me despedindo, agradecendo muito a vocês, Papai do Obrigada, Céu, Valéria. Deus, Boa noite, Mestre cada um. Jesus e a todos, que todos nós Graças a Deus. sejamos iluminados e abençoados. Graças a Deus. Com certeza. Graças a Deus. Assim seja, Valéria. Então, vamos elevar nossos pensamentos aí a Deus, nosso Pai maior, a Jesus Cristo, nosso mestre, amigo e irmão, a toda a espiritualidade amiga e trabalhadora da nossa casa, nosso grupo Divino Espírito Santo. Agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse estudo que tão bem faz a todos nós, todos os presentes, encarnados, desencarnados, essa união que temos em nosso grupo, nos fortalecendo, nos deixando mais firmes nessa caminhada, nessa estrada, né? Porque o estudo é muito importante para nós continuarmos aí no trabalho também do nosso dia a dia, né? A prece que nos fortalece, que foi o tema de hoje, possamos sempre estar em conexão com a espiritualidade maior, pedindo, Senhor, por cada familiar que encontra-se aí com a sua saúde, né, comprometida, nossos irmãos também, pela Conceição, né, pelos nossos irmãos aqui da casa também, que precisam de força, de coragem para cuidar da sua saúde, por todos os amigos, por todos ainda que se encontram sofrendo nessa pandemia. Fortaleça a todos, Senhor. Nos ampare com seu amor, com seu cuidado, nos fortalecendo. E que possamos, na noite de hoje, ficarmos mais atentos a todas as inspirações que a espiritualidade nos traz, para nessa caminhada do nosso dia a dia permanecermos unidos a Ti. Fica conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Que bom que deu tudo certo, né, gente? Tadinha, falei que eu não consegui. Caminho vão se abrindo. Deu tudo certo, tá pensando bem, né? Estava sem internet, falei, graças a Deus. Não foi nós, né? Nosso pai está aí. Foi bom demais, muito bom. Pediram e atenderam. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Tchau. Até Boa noite, gente. Esconder. Pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Beijo no irmão Santinho. Tá, pode deixar que eu dou sim. Beijão para todos, saindo. Boas energias para todo mundo. Também. Sentimos a esperança.